Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Bora fazer um estudo e falar um pouquinho do dia hoje. A gente está começando mais um ano aí, né? E como eu prometi para vocês, a gente já está fazendo algumas coisas novas. E dentre elas, eu não vou estar fazendo estudo diário, mas durante a semana, provavelmente na quarta-feira, eu vou estar fazendo um parâmetro aí do meio de semana. Então a gente vai ter um estudo domingo, um estudo quarta-feira e alguns outros vídeos ou tipos de conteúdos aí nos demais dias. Então, já deixa aquele like, curte o canal, espero que vocês gostem desse conteúdo, tá? A gente está aqui sempre buscando ajudar cada vez mais. Se você está chegando agora a esse canal, a gente fala muito sobre mesa proprietária, sobre smart money e tem muita coisa, muito conteúdo que pode ser útil para você. Então já considera aí dar aquele like, se inscrever, participa do nosso grupo do Telegram, tá? Que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente tem uma comunidade no Telegram que está praticamente com 3.000 membros, onde a gente tem ali tudo sobre mesa proprietária, tem um tópico geral, aí tem o nosso tópico onde todos os cupons das mesas proprietárias ficam lá fixados, sempre atualizados, tá, galera? Então, assim, tudo que vocês tiverem lá de cupom sempre vai estar com o maior desconto possível, né? Como é o caso da Apex agora, né? Que o nosso cupom de desconto Vida de Trader, hoje a Apex está com 50% de desconto. Então, todo e qualquer cupom vale isso. Então, sempre vai estar tudo atualizado lá. Além da gente ter também onde a gente deixa as nossas ferramentas, né, os indicadores do NinjaTrader. Lembrando, a maioria dos indicadores é do NinjaTrader, tá, turma? Além do tópico de dúvidas e tutoriais, onde a gente deixa lá um resumão das principais dúvidas tutoriais sobre mesa proprietária, né, para facilitar a vida de vocês, além de ter tudo isso aqui também no canal do YouTube, tá? Então participa do nosso grupo. Aí você ajuda a comunidade a crescer. Os links, além do grupo do Telegram, ainda ficam todos eles aqui na descrição, aqui embaixo, com os descontos. Aproveita e dá aquela força para o canal, né? Porque a gente faz tanto conteúdo gratuito e o que a gente espera é que pelo menos as pessoas, quando vão comprar um teste, quando vão fazer algo numa mesa proprietária, que utilize o nosso cupom para dar aquela forcinha e ajudar o canal a crescer. Beleza? Bora dar uma olhada aqui hoje no panorama que a gente teve de mercado. Antes eu quero dar uma olhadinha aqui. Vamos olhar na Invest, né? E isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Hoje eu queria, assim, ó, passar para vocês a importância que tem de vocês estarem olhando o Investing, o Bloomberg Linha, que são portais que dão aí noções do que está acontecendo no mundo, né? Para vocês não ficarem perdidos, ver aí como que estão os ativos no mundo, eu acho que vale muito a pena. Inclusive, tem muita galera que, por incrível que pareça, ainda é perdida em relação ao calendário econômico, ao que acontece no mundo, né? Por exemplo, muita gente não sabe que amanhã é feriado nos Estados Unidos, as bolsas fecham de manhã, ou seja, amanhã não tem pregão praticamente, porque nem mercados futuros, nada funciona durante o dia. Só que, por incrível que pareça, a maioria da galera não sabia disso hoje. E eu sempre falo, a galera não presta atenção nas coisas, quer operar mercado americano, quer operar as coisas sem saber o que está fazendo, e isso, turma, isso aí é muito perigoso, tá? É perigoso porque não é assim que funciona, não é assim que a roda gira, tá? Vocês estão querendo entrar na bolsa que mexe com a economia do mundo. Se vocês não souberem o que acontece no mundo, não se situarem no mundo, a coisa fica complicada. Porque tem gente que não sabe, tem gente que até hoje ainda não sabe o fuso horário de Nova York, não sabe que todas as informações de horários que as mesas americanas passam não é horário de Brasília, é horário de Nova York. Tem gente que acha ainda que o horário é Brasília. A galera se perde. Então, assim, galera, parem, pensem, estudem para que vocês possam serem traders profissionais um dia, né? Para que a gente possa viver desse sonho
assim como muita gente vive. Só que sem vocês saberem o que está acontecendo, fica difícil, né? Então vocês veem que assim, ó, durante o dia ele vai dando o que está acontecendo no mercado, as principais notícias, né? E aqui, ó, eu quero dar uma passada para vocês, porque olha só, a gente tem um calendário econômico, tem gente que pergunta, onde é que a gente vê notícia? Então já vou deixar a dica agora. Você vem aqui, ó, no calendário econômico da investing.com. Nesse calendário econômico, percebam que eu estou logado na minha conta aqui. Isso aqui você faz login com o Google, é gratuito, tá? E eu já deixo o filtro pronto, né? Então eu já tenho o meu filtro aonde, olha aqui, ó, eu deixo apenas o Estados Unidos, Brasil e tá faltando aqui a zona do euro. Ah, não, e zona do euro, aqui não tem nada, tá? Então eu deixo esses 3 calendários das 3 principais notícias do dia. Claro, se você operar Forex, você tem que deixar Japão, tem que deixar China, né? Para atualizar isso daí. Então eu deixo esse filtro, simplesmente as notícias 3 estrelas. Aí a turma que é defensora do Profit, da tal da mesa que usa o Profit para operar, tem que tomar cuidado, porque aquela mesa, notícias de 2 estrelas, eles proíbem você de operar. Então tomem muito cuidado, tá? Mas voltando aqui, o que eu quero passar para vocês? Aqui vocês têm tudo que vocês precisam saber, né? Cadê aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Pulou a minha página aqui que eu apertei um clique sem querer. Vamos ler no calendário econômico. Hoje nós tivemos aí as notícias, tá? Aqui lembrando, tá? Aqui é GMT-3, tá? Então o horário que ele vai dar aqui, eu sempre percebam aqui, tá, galera? Isso aqui é horário de Brasília. GMT-3 é Brasília. Nova York é -5, tá? Então fiquem atentos a isso daí. Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Não, -5 não, acho que é 2 horas para frente de nós. Então vamos dar uma olhadinha amanhã, ó. E aqui, quando você vem aqui, olha que interessante, olha o que fala aqui amanhã, ó. Nós temos o quê? Feriado nos Estados Unidos. Então amanhã não tem nada. Vai ter uma notícia de seguro-desemprego amanhã, às 10h30 da manhã, mas não vai influenciar muito, porque principalmente o mercado americano está fechado. Então vai ser um dado que não é tão relevante assim, porque não vai ter volatilidade lá fora. Consequentemente, e aqui sim, ó, 18h30 é a hora que o Fed, planilha de balanços do Fed, né? Aí já vai ser uma prévia da abertura do mercado futuro americano. Então aqui vocês precisam ficar atentos, porque pode ser que o mercado americano abra com uma volatilidade alta, tá? Então fiquem atentos a isso. Então, turma, é isso. Vocês têm que estar atentos. E aqui, ó, em um único site, vocês conseguem ver tudo que vocês precisam. E eu já falei mais de 1000 vezes. A galera ainda que é perdida em fuso horário, se usa o TradingView para alguma coisa, que hoje todo mundo consegue criar uma conta gratuita no TradingView para olhar gráfico, tá? Eu aconselho vocês a fazerem. Se você mudar o teu horário aqui, ó, é só colocar o fuso horário de Nova York, que você nunca mais vai ter problema de se perder com o horário, tá? Então fica a dica, são coisas que vão ajudar o teu dia a dia, facilitar para que vocês tenham menos trabalho na hora de operar e possam, com isso, se dedicar nas operações, beleza? Então vamos dar uma faladinha hoje aqui, quero dar uma passada no que foi o índice aqui, vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora para a gente entender, né? Nós temos aqui uma descida desse índice, que é uma descida com uma mitigação muito grande, né? Não é uma descida clara, né, nos 60 minutos, igual foi essa daqui. Aqui nós temos um movimento muito mais complexo. E quando a gente tem movimento mais complexo, vocês percebam que fica mais difícil de se entender o que está acontecendo. É por isso que muita gente se perde. Primeiro, a gente não sabe aonde o gráfico vai parar. Então você tem que estar atento em todas as regiões de liquidez. E olha só, eu tenho liquidez aqui, eu tenho liquidez aqui. Percebe o tanto de topo duplo que tem? E essas são as armadilhas que o preço vai fazendo
para que depois ele venha capturar essa liquidez aqui em cima. Então, percebam, ó, ele faz essa captura de liquidez, subiu, aí aqui eu tenho um Fair Value Gap do 60, aí ele vem aqui buscar a liquidez. Pode ser que ele dê uma outra pernada aqui para buscar essa outra parte, e aí a gente possa ter uma possível correção. Tudo isso vocês têm que ficar atentos. E aqui tem um fator muito interessante, que até inclusive eu falei no vídeo que eu deixei ontem, né? Que eu gravei um vídeo e eu postei ontem, né? Que foi o vídeo sobre a liquidez. Aqui no gráfico de 60 minutos nós temos isso aqui, ó, que é o famoso Inversal Fair Value Gap, tá? Então, o que vocês precisam prestar atenção? Olha, nos 60 minutos, o preço ele passou batido na subida e passou batido na descida nesse range aqui. Ou seja, isso aqui gerou... quando acontece isso, essa lacuna de valor, ela é fechada, né? A conta fecha, né? Se ele passou para um lado, ele voltou. Ao invés de ele bater e reagir, ele passou direto, foi zerado, conta no 0 a 0. E aí, porque ele tinha esse alvo nesse Fair Value Gap aqui embaixo. O que vocês precisam prestar atenção? Na movimentação esperada agora, o que é importante saber? A reação que ele vai ter aqui nesse gap, se ele vai ter uma quebra de estrutura num time frame menor, e o que vai determinar a continuidade desse movimento para cima é ele atravessar isso daqui, tá? Por que atravessar? Porque normalmente quando você tem um Inversal IFVG, né, que é o Inversal Fair Value Gap, a tendência do preço é bater no Inversal Fair Value Gap e testar extremidades e seguir o fluxo, tá? Então prestem atenção nesse movimento. Isso aqui é um FVG dos 60 minutos, é forte, é uma região importante e a partir do momento que ele se mantiver aqui embaixo, tomem cuidado com compras, tá? Procurem esperar para fazer compras quando o preço passar para cima dele. Perceba aqui, ó, eu coloco no 15 minutos, ó como ele tem aqui, ó, a lacuna aqui, ó, tá? Então eu tenho, vou deixar toda essa lacuna aqui, que isso daqui, inclusive, pode servir como uma barreira para a continuidade do preço, tá? Tem um gap a ser fechado aqui embaixo, né, nessa mínima aqui. Então, tudo isso é ponto de atenção. Prestem muita atenção para vocês não cometerem a besteira de achar que fazer uma quebra de estrutura aqui, ó, já vai sair comprando aqui embaixo e aí ele pegar e voltar na cara, tá? Esse ponto aqui é um ponto determinante, assim como tem esse Fair Value Gap aqui em cima também, tá? Mas o ideal é que ele passe dessa barreira aqui se fosse pensar em compra. Enquanto estiver abaixo dessa barreira, ele está seguindo o teste, até mesmo porque nós temos topos e fundos mais baixos, então ele ainda segue o movimento de queda. Tá? Então, toda e qualquer movimentação de compra aqui, fiquem bem atentos em relação a isso, até mesmo porque ele veio buscar liquidez aqui, ó. Tá? Então, teria que ter uma quebrinha aqui num time frame menor. Aqui a gente está, claro, no 15 minutos, mas tudo é motivo de atenção quando a gente tem essa barreira aí, ó. Percebam que eu botei já nos 5 minutos e você não tem um fundo nos 5 minutos. Eu tenho esse FVG aqui, que foi da abertura de hoje, e eu tenho esse order block aqui. Eu tenho essas duas regiões aqui que seriam alvos dessa compra, né? Seriam possivelmente alvos dessa compra e os pontos de uma possível venda caso o preço tenha força vendedora. Então, muito cuidado aqui nessa movimentação, tá, turma? Para vocês não caírem em cilada. Vou deixar marcado aqui, ó, esse Fair Value Gap também, como um ponto bem interessante. E são os dois pontos de atenção que a gente tem ali na parte de cima. E na parte de baixo, a gente tem toda essa zona do gap aqui,
que se ele perder esse fundo, aí ele está consequentemente dando continuidade. Para uma venda aqui, o ideal é assim, se ele abrir, segurar nessa região aqui e der uma oportunidade, você pode ter uma venda com alvo aqui nessa região do fechamento do gap que ficou ali para trás, certo? E o Doleta, vamos falar nele, ó. E aqui vocês vendo, né? Hoje nós tivemos aí ambos indo para baixo. Né? O dólar hoje foi travado, né? Foi um movimento bem travadinho hoje. A galera me perguntou hoje, eu tive fiz uma compra rápida hoje, porque quando ele abriu com esse gap e a gente tinha essa zona de liquidez aqui em cima, o que aconteceu? Quando ele fez esse movimento, e aí nós tivemos esse cenário aqui, ó, dele vir testar o fundo, entrou volume aqui no fundo e ele não conseguiu romper, eu acabei nesse candle aqui fazendo uma compra, comprei 2 contratinhos e saí aqui nessa máxima com 15 pontos, 16 pontos, deu? Com 2 contratos para fazer a minha meta do dia e eu finalizei o dia e pronto. Que aí vocês veem que o dia depois foi bem travadão, até andou um pouquinho, né, para baixo. Claro, ele chegou de fato, né, no order block que a gente tinha aqui nessa região, ó. Aí ele chegou no order block e aí a gente teve o movimento de queda. Quando a gente tira o zoom, vamos colocar aqui no 15 minutos para a gente entender agora o que está acontecendo. O dólar, ó, ele está vindo fazer uma busca de liquidez. Eu tenho 2 pontos importantes aqui para estar atento. Esse cara aqui, que é esse Fair Value Gap, e esse carinha aqui, do 15 minutos, tá? Lembrando, quanto mais baixo, melhor, tá? Então aqui eu tenho um Fair Value Gap, onde o preço quase chegou, e aqui eu tenho um POI de demanda. E por que eu falo desse carinha? Porque vocês percebem que aqui que foi a quebra da estrutura, ó, né? O preço caiu, subiu, tentou descer, voltou, teve essa mudança aqui e foi embora e não foi mitigado. Então, ele não fez essa mitigação aqui para depois subir, ele subiu direto. Então, a gente tem aí um possível movimento de chegada até essa zona aí, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa movimentação, tá? O dólar, claro, ele segue no movimento de alta, né? Apesar dele estar vindo para baixo. Creio eu que ele pode vir testar essa liquidez aqui, tá? Liquidez externa, porque aqui ele já buscou toda a liquidez interna que tem. E aqui agora, ó, como ele fez, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. Olha o movimento que ele está fazendo. Ele agora vem no movimento de queda, ó, fazendo topos e fundos mais baixos. Inclusive, tem essa última queda. Ele voltou aqui nessa região que eu falei para vocês do order block e está dando continuidade. O mais importante que a gente tem que estar atento é esse fundo aqui, tá? Porque aqui pode ser um ponto que ele segure para dar uma certa reagida. E esse ponto amarelo, que aqui nós temos esse gap aqui para ser fechado, tá? Só que vai depender da força do preço no momento. O que a gente percebe é que quando a gente olha o gráfico, né, tudo bem que aqui a gente sabe que o horário da tarde é uma porcaria, mas quando a gente olha o gráfico de 15 minutos, vocês percebem que o movimento aqui, ó, já foi sem volume nenhum. Né, ó, já acabou o volume, ele tem um volume apenas na movimentação da manhã, que é onde deu a briga. Então, eu creio que a movimentação interessante vai se acontecer nesse fundo, né? Inclusive, pode ser até que ele abra com gap nessa situação,
tá? Mas vamos estar atentos, já que a gente está falando desse range aqui, ó, e o preço está exatamente nos 50%. Então, lembrando ali as raízes do SMC, né? A gente tem uma extremidade aqui, a gente tem outra extremidade aqui, e aqui a gente tem exatamente na região dos 50%. E como diz lá o Alexandre, aluno nosso do treinamento, quer nadar, vai nadar na beirada, porque se nadar no meio do rio, a correnteza leva, você morre afogado. Tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês hoje. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e um excelente pregão amanhã, turma.